Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje iremos falar sobre dimensões básicas do trator agrícola de pneus. Eu sou o professor José Cláudio Ferraz. Por que é importante a gente conhecer as dimensões básicas de um trator? Porque no manuseio dessa máquina, no seu deslocamento, onde vai ficar guardado, né, parado em determinado local, a gente precisa ter noção de qual o seu tamanho, né, do espaço que ele ocupa para podermos estar utilizando. Por exemplo, você vai deslocar o trator de uma fazenda X para uma fazenda Y. Bom, e no trajeto? Tem cancelas, porteira? Tem. Qual é a largura dessa porteira? Será que o trator ele tem uma largura que é a mesma, inferior à da porteira e ele consegue passar tranquilamente? A largura da estrada é compatível com a largura do trator? Esse trator ele vai ser transportado em cima de uma carreta prancha ou de um caminhão carga seca, né, de carroceria. Então, o trator em cima do caminhão, a altura do trator mais a altura do caminhão, será que no deslocamento tem alguma árvore, galho, fiação que possa atrapalhar a passagem do caminhão? Então, outro exemplo, o armazém lá, a parte coberta, onde vai ser armazenado o trator, a altura do pé direito desse armazém, né, ou desse galpão, ele é mais alto do que a altura total do trator? Outro exemplo, o trator ele vai, né, com conjunto mecanizado com um pulverizador, ele vai aplicar algum inseticida na cultura do milho. Nos primeiros dias ali, pós emergência do milho. Então, o trator vai ter que se deslocar por cima da área da cultura, de uma área já plantada. Então, a altura do milho plantado ali, ele é mais baixo, né, do que o chassi do trator? Ou se o trator deslocar, vai acontecer do chassi ficar tocando a planta lá que está sendo cultivada. Então, conhecer as dimensões básicas de um trator é importante para você planejar suas operações. É importante para você planejar o deslocamento de um trator e assim por diante. Tá? Então, dentro das dimensões básicas de um trator, nós temos bitola traseira, bitola dianteira, vão livre vertical, vão livre horizontal, altura máxima e largura máxima. Então, nessa imagem aqui, vou demonstrar cada uma dessas dimensões. Então, assim, antes de eu iniciar falando, eu quero que vocês façam uma reflexão. Qual é, nessa imagem, à frente do trator? Essa imagem aqui da esquerda ou essa imagem da direita? Dá um tempinho para vocês pensarem. Repetindo. Onde é a dianteira do trator e onde é a traseira do trator? Bom, acho que vocês já deram uma pensadazinha aí. E eu vou falar para vocês. Ó. Essa imagem aqui, ó, a da esquerda, é a traseira do trator. A imagem aqui da direita é a dianteira do trator. Como que eu estou afirmando isso? Pelos rodados, né? É possível verificar. Ó. Aqui a gente tem o rodado traseiro, ó, pneus com a presença de garras, então rodas motrizes. Então elas estão aqui, ó. E na dianteira, os pneus direcionais para dar estabilidade, que é um trator com tração 4x2. Tá? Então, e também tem um farol, que aí a gente consegue definir que essa imagem aqui é a imagem da dianteira do trator e esta outra da traseira do trator. Então, vamos lá. Bitola traseira. Então, vamos aqui. Ó. O que é a bitola traseira? É a medida do centro
do pneu traseiro ao centro do outro pneu traseiro. Tá? Então, essa distância do centro do pneu, ou do rodado aqui traseiro, ao outro, a gente chama de bitola traseira. E o que é a bitola dianteira? Está lá no eixo dianteiro. Ó. É a distância do centro do pneu ao centro do outro pneu. Então, essa distância aqui, a gente diz que é a bitola dianteira. O que é o vão livre vertical? É a distância interna de um pneu ao outro. Então, essa distância interna é o vão livre. Nesse caso aqui, eu mostrei o vão livre horizontal. Está aqui, ó. E o vão livre vertical é a distância do chassi ao solo. Então, vão livre vertical. Então, vão livre horizontal, a distância interna de um rodado ao outro, ou de um pneu ao outro. E o vão livre vertical, a distância do chassi ao solo. Qual é a altura máxima do trator? É você verificar se o trator ele tem a capota aqui da plataforma, então tem um arco de segurança. Então, a altura máxima é justamente essa distância aqui máxima, né? Essa distância não, né? Essa altura, né? Esse ponto lá em cima, mais alto do trator, até o solo. Então, essa é a altura máxima do trator. Professor, e se o escapamento for mais alto do que a capota? Então, tem-se como base o cano de escape, né, ou a descarga. Professor, se o trator ele tiver uma lâmina frontal, que é um implemento agrícola, e ela estiver levantada, aí no caso, não seria a altura total do trator, seria a altura total do conjunto, então deve ser considerado também. Tá? Mas aqui a gente está falando só de dimensões do trator, não com o implemento agrícola. E qual a largura máxima? Então, a largura máxima é a distância externa aqui de um rodado, de um pneu, a distância, desculpa, a parte externa do outro pneu. Então, essa distância aqui é a largura total. Tá? Então, é isso. Aguardo vocês nas próximas aulas. Bons estudos.